Olá, alunos, bom dia. Professora Simone, essa é a nossa segunda aula prática, onde nós vamos continuar falando sobre espectro de absorção do COMASSE. Agora, a parte 2, nós falaremos sobre a quantificação de uma amostra de concentração desconhecida de proteína, tá? Então, na parte 1 desta aula, que a gente viu na primeira aula, nós falamos sobre a espectrofotometria e suas leis, né? Seus conceitos, os fundamentos da espectrofotometria. Revisamos o espectro óptico, aprendemos sobre a absorbância, sobre o aparelho, o espectro, sobre a lei de Lambert-Beer, e agora nós vamos aplicar esse equipamento para a quantificação de proteínas. Então, nós vamos fazer 3 etapas. Primeiro, vamos obter o espectro de absorção do azul de COMASSE e identificar em qual comprimento de onda nós vamos ler a absorbância desta amostra desconhecida para a gente descobrir sua concentração. Vamos realizar uma curva padrão de proteína para obter o fator de correção usado para fazer o cálculo da concentração. E essa curva de calibração nós vamos fazer usando uma solução padrão de concentração conhecida de albumina, que é uma proteína, na concentração de 1 mg por ml. E por último, nós vamos então quantificar, determinar o conteúdo proteico desta amostra de solução desconhecida. Então, primeiro nós vamos descobrir qual é o comprimento de onda que nós temos que colocar lá no aparelho, para ele selecionar qual é o feixe de onda que eu quero ler a absorbância das minhas amostras, ok? E aí depois eu vou fazer uma curva de calibração, ou seja, vai variar a concentração de uma solução e nós vamos ler a absorbância dessa solução em diferentes concentrações. E aí isso vai gerar um fator de correção, porque eu já vou explicar por que a gente consegue fazer isso. Porque essa prática obedece à lei de Lambert-Beer, mas eu já vou explicar. E por último, usando o fator obtido de uma solução conhecida, nós determinamos a concentração de proteínas numa amostra desconhecida, ok? Então, a lógica é essa, tá? Lembrando que a gente sempre dá aquela visão geral antes de começar passo a passo. Então, nós vamos ver um por um desses passos aqui. Então, começando com a prática, eu tentei colocar aqui para a gente vivenciar o que a gente faria lá no laboratório, tá? Então, o que a gente precisa? A gente começa a fazer, né? Aqui tem o espectro, tá? A gente vai usar cubetas para colocar nossa solução aqui dentro, para a gente ler a absorvância dela aqui no aparelho, no espectro, ok? Então, essa cubeta, antes disso, a gente vai ter, de novo, lembrando vocês, que a gente vai ter esse semestre 3 aulas práticas. Uma delas envolve a espectrofotometria, então a gente vai fazer essa quantificação, só que vai ser de glicose, vai ser de um carboidrato, mas a gente vai colocar em prática e relembrar o que a gente está vendo teoricamente aqui, tá? E vocês vão fazer essa leitura. Bom, então, essa cubeta, ela tem 4 lados, 2 deles são fosco, ó. Como se fosse um vidro fosco, e aqui não. Você sempre vai pegar ela dessa forma que tá mostrando aqui, ó, tá? Com os dedinhos aqui no lado fosco. Esse lado aqui é justamente o lado que vai ser colocado dentro do equipamento aqui, ó. Quando você colocar essa cubeta aqui dentro, você segura por aqui, ó, como o cara tá segurando, e vai deixar essa parte que não é fosca para esse lado e para esse lado. Por quê? Porque o feixe de luz sai aqui, vai passar na amostra, aí ele tem que passar entrando aqui, ó, e saindo aqui. Então, você não pode colocar ela com o lado fosco virado para a luz, para o feixe de luz. E aí você usa esse fosco para pegar aqui com a mão, para digital não ficar aqui e criar uma barreira na hora que o feixe de luz passa, e você acaba chegando no detector menos energia do que realmente
seria o correto, por quê? Porque a digital vai ser uma barreira para a passagem da luz, tá? Então, pegou por aqui e vai colocar ela dessa forma aqui dentro no leitor, tá? Evite colocar os lados transparentes da cubeta, tocar nos lados transparentes da cubeta, porque esse é o caminho óptico, tá? A oleosidade dos dedos influencia na medida da absorvância, é isso que eu falei, a digital vai ficar ali e vai ser uma barreira para passagem de energia, então a leitura que o detector vai fazer aqui da absorvância vai ser diferente, tá? Devido à presença da radiação na faixa do ultravioleta, que é prejudicial aos olhos, depois que você colocou aqui dentro, você fecha essa tampinha, tá? Então, esse ambiente aqui, ó, onde vai acontecer, passar a luz e tal, ele tem que ficar no escuro. Primeiro, porque a luz vai... Se você estiver usando um aparelho do visível, tudo bem. Mas se for ultravioleta, a luz pode prejudicar seus olhos. E mais uma justificativa é que esse ambiente tem que ficar no escuro, porque toda a luz que incidir aqui e aqui sair tem que ser só daqui do sistema e não externamente, tá? Beleza. Então, você fechou a tampa da câmera de amostra do espectrofotômetro antes de iniciar a leitura. Não toque na parte transparente da cubeta, não toque aqui, tá? Bom, essas são só dicas, então vamos começar. Lembrando, então, que o aparelho sempre vai ter uma luz que tá aqui, né, dentro, o feixe de luz, aí esse feixe vai passar num prisma, ele vai separar em diferentes comprimentos de onda, e aí vai ter um sistema que você deve selecionar qual desses comprimentos de onda. Vamos imaginar aqui que a gente está trabalhando no visível, tá? Então, entre 400 e 700 nanômetros, tá? É nesse feixe que eu vou variar aqui. E aí, vai incidir na minha amostra o feixe de energia correspondente ao comprimento de onda que eu escolhi. Aí, a minha amostra vai absorver ou não, se tiver... por exemplo, se eu estou dosando proteína, se a minha amostra tiver proteína, ela vai absorver correspondente à sua concentração. Se ela não tiver proteína, ela não absorve nada e eu tenho 100% de transmitância aqui, ou seja, tudo que foi transmitido chegou ao detector. 0 de absorvância, 100% de transmitância. E aí o aparelho tem um sistema que converte esse sinal e me dá um valor que corresponde à absorvância, tá? Então, só para a gente relembrar isso que a gente viu na aula passada, tá? Então, o sistema é esse. O que eu quero fazer, então, é colocar minha amostra aqui dentro e ler a absorvância dela. Só que não, antes disso, lembra, a gente tem 3 etapas. A primeira, então, é descobrir qual é o comprimento de onda ideal para eu quantificar a proteína. Quando eu for fazer carboidrato, eu tenho que descobrir qual é o de carboidrato. Claro que quando a gente for fazer, a gente vai usar um kit, ele já vem padronizado, já vem tudo pronto. Mas eu, como a primeira aula, vou ensinar vocês a construir uma prática do nada, do zero. Vamos imaginar que a gente não sabe, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ler a absorvância de uma amostra, no caso aqui eu chamei de T, tá? De teste, em vários comprimentos de onda, até descobrir qual é o melhor. Já vou explicar qual é o melhor. Só que para isso eu tenho que preparar antes 2 frascos, 2 tubos de hemólise, tá? Vou identificar eles assim, ó, como branco e como teste, tá? No meu branco, olha essa linha aqui, o que eu vou botar no meu branco? Eu vou colocar, nos dois, eu vou colocar 2.500 microlitros, ou seja, 2,5 ml de Comace. Comace é uma solução mais azuladinha que a gente compra ou prepara, tá? Se for preparar, tem um protocolo para preparar, ou senão a gente compra pronta. Essa aqui é a solução de Comace. Vou colocar 2,5 ml aqui e 2,5 ml aqui. Então, o Comace, ele vai nos 2 frascos. A gente sempre, quando tem um protocolo de pipetagem assim, ó,
a gente sempre vai colocar a substância de maior volume primeiro, tá? Então, aqui eu tenho 60 microlitros de água no branco e 60 microlitros de albumina no teste. Não, ó, são 3 reagentes que eu tenho que pipetar em 2 tubos, tá? Então, no branco, eu não vou botar albumina, mas eu vou botar 60 microlitros de água e 2,5 ml ou 2.500 microlitros do Comace. No teste, eu vou colocar albumina, mas não vou colocar água. Vou botar o Comace. Então, o que é o maior volume? É o Comace. Ele é igual nos dois, então eu boto primeiro 2,5 ml nesse e nesse. Aí eu venho no B e coloco água e no T a albumina. Então, concorda comigo que o branco só tem água e Comace, não tem nada de proteína? Pois o nome dele justamente é branco. Branco por quê? No sentido de que, apesar dele ter uma tonalidade azuladinha, para espectrofotometria, essa quantidade de azul que tem aqui é zero. É branco, é como se fosse um branco e não azul. Por isso que o nome do tubinho aqui chama branco. Então, a gente, quando for quantificar alguma coisa, a gente sempre faz um branco, que vai todos os reagentes, exceto a molécula que a gente quer dosar, tá? Então, aqui eu botei água e Comace, mas não botei proteína no branco. Já no teste, eu não botei água, eu botei o mesmo volume de água, eu coloquei de albumina. Ou seja, ambos os tubos têm o volume total exatamente igual, que é 3,1 ml, ou 3.100 microlitros, tá? 3.010. 3,01 ml. Bom, então, o que eu vou fazer agora com esses 2 tubos? Eu vou ler a absorvância aqui, tá? Eu vou ler a absorvância deles. Mas como é que eu vou ler? Bom, eu vou ler no meu aparelho, aqui eu coloquei ele, é um aparelho menorzinho, tem o leitor aqui. Eu peguei meu tubo com a minha amostra e vou colocar aqui dentro, no local de colocar a cubeta certinha. Então, eu preparo a minha solução num tubo de ensaio e transfiro para dentro da cubetinha na hora de ler. Só que primeiro eu vou contar para o aparelho, vou zerar o aparelho, vou contar para ele que aquela amostra, aquela solução que está no meu branco, não tem proteína, porque ele não sabe, eu tenho que falar isso para ele. A forma de eu falar isso para ele é zerar o aparelho, que a gente chama. Então, o que a gente vai fazer? Vai zerar a absorvância, ou seja, 100% de transmitância, usando o tubo branco. Então, o que eu faço primeiro? Eu coloco o branco aqui, fecho o aparelho, fecho a tampinha. Vou colocar um comprimento de onda, vamos imaginar, nós vamos começar aqui no 500 e vamos até os 700, tá? Porque tá dentro dos 400 a 700 nanômetros. Só que a gente começa no 500 e vai até os 700. Então, no 500 nanômetros, eu escolho 500 nanômetros, coloco o meu branco, fecho a tampinha e aperto aqui no aparelho de zerar, ou diz zero de transmitância, zero de absorvância ou de 100% de transmitância, depende do aparelho. Mas dá na mesma eu dizer que ele tem 0% de absorvância ou 100% de transmitância, correto? E vamos imaginar que você escolheu o comprimento de onda aqui e incidiu 100 aqui na minha amostra e chegou 100 aqui. Ou seja, a minha amostra transmitiu 100, transmitiu a mesma coisa que incidiu, então não absorveu nada. Então, eu dizer que tem 100% de transmitância ou 0 de absorvância dá na mesma. Tá? Então, eu tenho que contar isso para o aparelho. Quando eu colocar o branco, eu vou dizer para ele, olha, essa tonalidade de azul que tem aqui não é proteína. É um background, desconsidere isso. Então, eu zero. Ele só vai considerar a proteína, a absorvância que for maior do que aquele valor que der ali, tá? Então, por isso eu zero o aparelho. E aí, agora, todo o valor que quando eu colocar o meu outro tubinho aqui, ó, para ler a absorvância, naquele mesmo comprimento de onda, o valor que der realmente é o valor que corresponde à presença da proteína na minha amostra, ou seja, a presença, no caso aqui, da albumina.
tá? Toda vez que eu mudar o comprimento de onda, eu tenho que zerar de novo. Então, eu tenho dois tubinhos. Eu tenho um branco e um teste, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu levar eles pra lá. Vou levar eles pra lá pra ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esses meus dois tubinhos e vou ler eles todos esses comprimentos de onda. Então, coloquei aqui, escolhi 500 nanômetros, boto o branco aqui dentro, 0, abro a tampinha, boto o T aqui dentro, leio, anoto o valor que deu. Aqui tá 0 de absorvância, tá? Mas vamos imaginar que eu coloquei aqui e deu 0,101. Eu vou e anoto aqui do lado. Aí eu tiro, mudo para 550, zero meu aparelho com o branco de novo, aperto o 0, zerei, venho com o meu T, boto aqui e leio. Com a absorvância que deu 0,211. Vou fazendo isso com todos os comprimentos de onda de 500 até 700. E vou anotando a absorvância aqui. Eu posso pegar esses valores de comprimento de onda que tá aqui, ó, de 400 até 700, vamos dizer aqui 500. Então, no 500, quanto que deu? 101. 101 é mais ou menos aqui, eu boto um pontinho aqui. Aí, no 550, é mais ou menos aqui, aqui. No 550 deu quanto? 0,211. 211 é aqui, mais ou menos. Eu vou fazendo os pontinhos aqui até conseguir traçar a minha curva de absorção do Comasse, tá? E como é que eu escolho qual é o comprimento de onda desses aqui, com base na absorvância, ideal para proteína? Para essa minha prática, por exemplo. O comprimento de onda ideal é o maior comprimento de onda. Ou quer dizer, o comprimento de onda que deu a maior absorvância. Qual é o comprimento de onda que deu a maior absorvância aqui? É o pico. Se eu pegar esses valores e jogar para cá, vai ter uma curva com um pico. Depois ele começa a descer de novo. Por exemplo, 01, 02, 03, 05, 06, 05, 04, 03. Então, qual é o valor de comprimento de onda que eu vou usar na minha prática? Que é a minha pergunta aqui. Qual o comprimento de onda correspondente ao pico de absorção da luz? Comprimento de onda igual a... que tem a maior absorvância? 595. Então, qual que é a minha resposta aqui? 595. Certo? Todos concordam comigo? 595. Tá? Então, daqui pra frente, eu vou usar 595 e não preciso mais fazer isso tudo aqui com vários comprimentos de onda, beleza? Então, eu já fiz a primeira etapa que eu disse que é obter o espectro de absorção do azul do Comasse e identificar o comprimento de onda apropriado para quantificação de proteína. O que é obter o espectro de absorção? É isso aqui, ó. É o espectro de absorção. Nos diferentes comprimentos de onda, obter a absorvância, tá? Bom, agora eu vou construir uma curva padrão de proteína e obter o fator de correção. Para eu obter a curva padrão de proteína, eu vou usar uma solução de albumina de concentração conhecida. Essa mesma aqui que eu usei aqui, ó, tá? Solução padrão de albumina de 1 miligrama por ml. Só que eu vou fazer diferentes diluições dela. Eu vou variar. A partir de uma solução mãe, de uma concentração maior, eu diluo e vou fazendo concentrações menores. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tubos que eu vou utilizar. No primeiro, o que vai ter? O branco. Sempre tem que ter branco. O que vai ter no branco? O Comasse, 2.500 microlitros e 60 de água. Já coloquei aqui. E o que vai ter nos meus testes? Eu tenho 3 tubos testes. Diferentes concentrações de albumina.
tá? E por que eu tenho que diluir? Porque eu vou usar depois aqui, eu vou usar diferentes volumes, que quando somar com o volume total, ela vai me dar diferentes concentrações, tá? Então, se eu quiser 0,01 miligrama de albumina, quanto que eu tenho que pegar da minha solução de 1 miligrama por ml? 10 microlitros. Se eu quiser 0,02, eu vou pegar 20, 0,04, 40, 0,06, 60, tá? Então, por exemplo, vamos lá, no tubo branco nós já vimos, no tubo 1, o que eu vou colocar? 10 microlitros, primeiro, o maior volume. Eu venho e coloco 2,5 ml de comácia em todos primeiro. Aí, eu venho com 60 de água e coloco no branco. Eu já posso pegar 50 de água e botar no 1, 40 de água e botar no 2, 20 de água e colocar no 3 e o 4 não boto nada de água. Aí, eu vou para albumina. Eu pego 10 microlitros da solução de albumina, 1 miligrama por ml, e boto no tubo 1, 20 microlitros no 2, 40 microlitros no 3 e 60 microlitros no 4. Vocês viram que no 4 eu não tinha botado nada d'água? Aqui eu botei 60. Porque sempre vai ser o mesmo volume total de todos. Então, ó, 60 com 2,5, 60 com 2,5, aqui é 2,5 com 40 com mais 20, né? Aqui dá 60, mais 20 com 40, 10 com 50. Então, o volume é o mesmo. Então, eu primeiro, né, eu calculo quanto que eu vou precisar de albumina e o resto eu completo de água, tá? Isso significa que no meu tubo 1 eu tenho uma solução de albumina nessa concentração aqui, no 2 nessa, no 3 nessa e no 4 nessa. Então, isso, agora o que eu vou fazer? A mesma coisa de novo. Eu vou pegar o meu branco, só que agora eu não preciso mudar o comprimento de onda, porque eu já defini previamente qual é o melhor comprimento de onda para ler o espectro Comasse, que é o quê? 595. Então, eu vou no meu aparelho, coloco 595 aqui no comprimento de onda, que aí eu vou dizer para ele que essa fenda aqui vai selecionar só o comprimento de onda do espectro do visível correspondente ao 595 nanômetro e vai incidir na minha amostra aqui. Só que, obviamente, eu tenho que pegar meu tubo branco e zerar o aparelho. Então, eu coloco da mesma forma, segurando pelo lado fosco, deixando o outro... a luz passar pelo lado transparente, coloco o branco aqui, fecho a tampinha e leio a minha absorvância. E aí, o que ele der, eu zero, tá? Eu boto lá, vai dar 0,0 alguma coisa, você vai no aparelhinho, aperta zerar e ele vai dar 0,000. Ele zerou o aparelho. Aí, você tira o branco e não precisa mais trocar o comprimento de onda, porque você vai ler tudo isso aqui. A absorvância de todos os tubos, você vai ler no 595. Aí, você lê a absorvância do tubo 1, tira o tubo 1, bota o tubo 2, lê do 3, lê do 4 e anota. Eu fiz aqui, ó, um exemplo, chutei uns valores aqui, tá? Então, o tubo 1 deu 0,100 de absorvância, o tubo 2, 0,201, o tubo 3, 0,399 e o tubo 4, 0,600. Aí, o que a gente vai fazer? Eu fiz do primeiro, vocês vão fazer do resto, tá? Porque aí vocês vão me dar aqui, ó, lá na atividade valendo frequência, e é como se fosse um relatório também, tá? De prática. Vai valer frequência e também para vocês aprenderem a fazer, porque nós vamos ter uma prova teórica da prática, tá? E aí, o que a gente vai calcular? O fator. Como é que se calcula o fator? Você pega a concentração em miligramas e divide pela absorvância. Então, ó, 0,01 dividido por 0,1 dá 0,1. Tá? 0,01 dividido por 0,1 dá 0,1.
Aí você vai fazer os outros comprimentos de onda aqui, os outros fatores. O fator do tubo 2 é quanto? É esse, o miligrama, primeiro, olha lá, miligrama dividido pela absorvância. 0,02 dividido por 0,2, quanto vai dar? 0,04 dividido por 0,399, quanto que vai dar? 0,06 dividido por 0,601, quanto que vai dar? Aí você vai calcular a média dos fatores dos tubos 1, 2, 3 e 4. Vai somar esse com esse, com esse, com esse, como são 4, vai somar e vai dividir por 4, vai dar uma média. Essa média é o fator de correção que vocês vão utilizar. Aí você vai escrever aqui para mim. Vocês vão observar uma coisa aqui, ó. Que é exatamente a lei de Lamberт-Beer, que diz que, então, que à medida que aumenta a concentração de uma proteína, a sua absorvância também aumenta, numa relação que é proporcional e por isso a gente consegue construir uma reta. Exatamente por ser uma reta é que eu consigo calcular um fator de correção, tá? Então, o que está acontecendo aqui, vocês viram? Ó, à medida que aumentou a concentração, aumentou a absorvância? Ok. E o que vai acontecer com o fator? É o que vocês vão me responder aqui, tá? Ó, à medida que aumentou a concentração, aumentou a absorvância. E aí, vocês, de posse do valor médio aqui do fator, a gente vai para a última parte da aula prática, que é determinar a concentração de proteína daquela minha amostra de solução de concentração desconhecida. Não falei que o objetivo era esse? Né? Definir aqui, ó, qual era a concentração de uma solução, concentração de proteína de uma amostra desconhecida. É exatamente o que eu vou usar aqui agora, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar branco. De novo, professora? Sim, toda vez que eu for fazer uma prática de espectrofotometria, eu tenho que pipetar um branco para zerar o meu aparelho. Porque todo reagente que está aqui tem que estar aqui, exceto a proteína. Então, é exatamente isso, ó, um branco e uma amostra. A minha amostra de solução desconhecida. A solução que eu vou usar é de albumina, mas eu não sei aqui qual é a concentração de albumina que tem nessa amostra. Eu quero descobrir. Podia ser soro plasma humano. Fui lá, coletei meu sangue, separei, tirei as hemácias, fiquei só com o plasma e eu quero ver quanto de proteína eu tenho no meu sangue. Podia pegar a plasma ou soro humano aqui, tá? Para quantificar. Peguei uma solução de albumina para a gente usa isso na prática para não ser um material biológico e não ter problema de contaminação, né? Então, a gente pega uma proteína e prepara uma solução, aquela mesma que eu usei para fazer a solução padrão de 1 miligrama por ml, aqui eu faço uma outra, mas não conto para vocês qual é a concentração, tá? Então, eu quero descobrir qual é. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei o fator e já sei o comprimento de onda, ok? Daí, eu vou preparar uma bateria de novo aqui, só que com só 2 tubos, tá? Branco e amostra. O que vai no branco? Bom, primeiro, tanto no branco quanto na amostra, vai 2,5 ml de comácia. No branco, vai 60 microlitros de água. E na amostra vai 60 microlitros da solução de albumina, que eu não conheço concentração. Deixo esses tubinhos 5 minutos à temperatura ambiente para reagir aqui e vou ler. Como é que eu leio, professora? Bota o comprimento de onda no aparelho, qual que é? 595. Zera o aparelho com o branco, bota o branco lá dentro, fecha a tampinha, aperta zerar, zerou a absorvância, tira o branco, bota o tubo A e lê a absorvância. Qual é a absorvância? Essa aqui, ó. Eu botei aqui um valor para você só para a gente
fazer de conta que está fazendo. Então, eu li lá e deu essa absorbância aqui da minha amostra. Então, a minha pergunta é, qual é a concentração de proteína nessa minha amostra, sendo que a absorbância dela é 0,997. Como é que eu faço? Bom, se quando eu sabia a concentração e a absorbância eu descobri o fator, agora que eu sei o fator e sei a absorbância, eu não consigo calcular a concentração? Sim. Se fator é igual concentração dividido por absorbância, se eu pegar a absorbância que está dividindo e passar multiplicando para cá, eu sei que a absorbância vezes o fator é igual à minha concentração, correto? Correto. Então, você vai pegar essa absorbância aqui, vai fazer vezes esse fator que você calculou aqui e vai me dizer qual é a concentração em miligramas por ml da amostra, dessa amostra aqui. Então, esse valor aqui vocês também vão colocar para mim lá na atividade, tá? Então, lá na atividade eu vou perguntar qual o comprimento de onda, já dei a resposta, mas só porque eu tinha que explicar para vocês, qual o comprimento de onda correspondente ao pico de absorção. Aí vocês vão botar isso lá. Outra pergunta vai ser qual o fator médio de correção? Vocês vão fazer esse cálculo aqui, um por um, aí somar os 4, dividir e ter a média. Vai colocar aqui para mim na resposta. E por último, eu vou perguntar qual é a concentração da minha amostra. E aí a gente encerra a prática, que o objetivo era o quê? Obter o espectro de absorção e identificar o comprimento de onda, 595. Realizar a curva padrão de proteína para descobrir o fator de correção. Qual é? É o valor médio que vocês vão calcular. Identificar o conteúdo proteico de uma amostra através do emprego do fator de correção do COMASS. Qual é a concentração? Vocês vão calcular para mim com base no fator e na absorbância. A absorbância eu já dei resultado aqui. Tá? Ok? Entenderam? Então, a prática era essa. Um abraço, até mais, até a próxima semana.